Olá, alunos do curso de Cálculo 3, bem-vindos, aula 14, segunda parte do estudo de campos conservativos. Essa teoria, eu já disse várias vezes, é lindíssima, e agora nós vamos fazer esse fecho no estudo de campos conservativos. Vocês vão observar como é uma teoria elegante, com resultados de uma fineza matemática assim linda e com aplicações em física, aplicações bastante concretas. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa discussão. Vamos fechar o estudo de campos conservativos. Essa tabelinha nós tínhamos visto no fim da aula passada. 3 equivalências, o campo ser gradiente, a integral do tipo trabalho do campo ser a diferença de potencial, não depende da curva, só do ponto inicial e final, e é a diferença de potencial, justamente a função potencial calculada no ponto final menos a função potencial calculada no ponto inicial, daí diferença de potencial. A condição 3 era que a circuitação, ou seja, a integral de linha do tipo trabalho sobre curvas fechadas, sempre nula. Essas 3 condições equivalentes, se o campo satisfazia uma e, portanto, as outras, automaticamente, porque são equivalentes. Se satisfaz uma e, portanto, todas as 3, ele chama-se conservativo. E nós também mostramos que, se ele é conservativo, o rotacional do campo é zero. Tá? Bom, fizemos já vários exercícios de cálculo de integrais de linha. Eu vou mostrar um exercício agora que mostra o efeito desta implicação aqui. Se ele é conservativo, o rotacional é zero. Imagine que eu queira calcular o trabalho realizado por esse campo. 1 dx menos x dy, sendo gama a parte da parábola. Essa parábola também já apareceu em exercícios anteriores. X igual a 4, z igual a y2. Então, olha só, x, y e z, indo do ponto 4 menos 1, 1 até 4, 2, 4. Aí você olha e fala, pera um pouquinho, mas tem x, tem y, tem z na curva e na integral só tem x e y. Sim, isso significa que a componente r dz é zero. A componente de um campo sempre pode ser zero, a componente no P, o Q ou o R. Aqui significa que a componente P é constante, a componente Q só depende de x e a componente R, que estaria no dz, é nula, por isso que não aparece. A curva é muito fácil de ser parametrizada, a gente já mostrou essa curva. Então esse ponto aqui todos eles têm x constante igual a 4. A curva está no plano paralelo ao zy, constante x igual a 4. O y menos 1, como o z é y quadrado, que fica menos 1 no y, 1 no z, e 4 no x. Daí ela vem para frente e termina nesse ponto que tem y igual a 2 e z igual a 4, porque o z é o quadrado. Então, parametrização da curva, x constante igual a 4, y igual a t, z igual a t quadrado, porque z é o quadrado do y, t de menos 1 a 2, a curva vem nesse sentido aqui. Tá? Bom, diante dessa pedida, fazer a integral de linha do tipo trabalho desse campo, o que me ocorre são duas possibilidades. Ou eu parametrizo a curva e aplico a definição de campo de integral de linha do tipo campo vetorial, ou eu tento usar a teoria de campos conservativos. A teoria de campos conservativos, se for aplicável, facilita a minha vida. Pergunta, será que o campo é conservativo? Tem um teste. Se ele for conservativo, o ROT tem que ser nulo. Então, eu calculo o ROT do campo. Lembre como é que calculava o ROT do campo. Eu fazia o determinante IJK, del x, del y, del z, significando isso como um operador, derivação, que vai ser aplicado nas funções que estão aqui embaixo, fazendo a derivada parcial em relação à variável que está indicada. Ao invés de multiplicar, como no determinante numérico, eu entendo como um operador diferencial. Ele atua derivando em cima da função que vem. Então, as componentes do campo, na direção I, a componente P era 1, na direção J, a componente Q era menos x, e na direção K não aparecia, né, o dz, porque a componente R era 0. E essa é a definição de rotacional no espaço. Então, na componente I, nós vamos ter a derivada em y de 0 e a derivada de menos x em z, que dá 0. Na componente J, lembra que troca o sinal, mas vai dar 0 também, porque é derivada em x da constante 0 e derivada em z da constante 1, 0. E na componente K,
nós temos derivada em x de menos x, que é menos 1 na diagonal principal, e aqui 0, então menos 1k. Observe que o rotacional do campo é o vetor menos k. Portanto, não é um vetor nulo, é diferente de 0. Significa que o hot não é 0. Se o hot não é 0, não vale aquela condição aqui de baixo. Então, automaticamente eu concluo que o campo não é conservativo. Se campo conservativo, hot 0. Se hot não 0, diferente de 0, é porque automaticamente não valiam as condições de cima. Então ele não é conservativo. Claro que é uma pergunta natural você me fazer se, bom, e se o hot desse 0, podia saber que ele era conservativo? Então, como o hot deu diferente de 0, o campo não é conservativo, certo? Se ele tivesse dado 0, você poderia me perguntar, se deu 0 ele é conservativo? A resposta, nós vamos ver daqui a pouco, é que não. Nós temos campos que têm hot 0 e que não são conservativos. Até nós já mexemos com esse campo. É o famoso campo de θ, do qual eu vou falar bastante ainda na aula de hoje. Mas nós acabamos de ver que o hot não é 0, então não é conservativo, então só resta fazer pela definição. 1 dx, o x era constante igual a 4, o dx é 0. Menos x na curva é 4, menos 4. dy é, como o y era t, o dy é 1. O z, componente r, é 0 e o dz é 2t. E isso tudo integrado em t. Essa brincadeira dá menos 4 dt, de menos 1 a 2, isso dá menos 12. Então, a pergunta que fica muito natural nesse momento, né? Eu queria fazer uma integral de linha do tipo trabalho. Eu não sabia se o campo era conservativo. Calculei o hot, deu diferente de 0. Automaticamente eu descobri que o campo não era conservativo e, portanto, não dava para usar a teoria de campos conservativos. Tive que usar a definição. Pergunta é, se o hot dá 0, o campo é conservativo? E a resposta em geral é não. Sob certas condições é sim. E isso é muito refinado, é muito delicado, é muito bonito, que é o que vai nos ocupar a partir de agora. O exemplo importantíssimo é o campo de θ. A gente já trabalhou com esse campo, vocês vão entender por que é d θ agora. D de derivada, θ de ângulo. Menos y sobre x2 mais y2 na direção i, x sobre x2 mais y2 na direção j. Só para não ficar nenhuma confusão, na aula passada eu trabalhei com o campo x sobre x2 mais y2, y sobre x2 mais y2, e nós vimos que ele era conservativo com função potencial meio do ln de x2 mais y2. Esse aqui está trocado, aquele lá era x e y, esse aqui é menos y e x. Tá? Esse campo não é um exemplo matemático maluco tirado do nada. Ele é muito ligado a fenômenos reais da física. A menos de constantes, né, a estrutura dele é a estrutura do campo eletromagnético gerado por uma corrente constante num fio ideal e comprido. Se você pensar um fio ideal e uma corrente constante passando, ela gera um campo no espaço, em torno, e a expressão desse campo, a menos das constantes físicas, tem essa estrutura. Ele é um exemplo importante. Vamos calcular a integral do tipo trabalho desse campo sobre a circunferência de raio R no plano XY, percorrida no sentido anti-horário. Na verdade, é uma conta que a gente até já fez. Menos y x2 mais y2 dx, x x2 mais y2 dy, quando o x é r cosseno, y é r seno, e o gama' menos r seno é r cosseno. Nós já fizemos essa substituição, aqui tem dois r's que cancelam com esse r2, o menos com menos fica mais, aqui também r cancela com r2, aqui tem um seno quadrado, aqui tem um cosseno quadrado, e isso foi obtido por substituição, x igual a r cosseno, y igual a r seno. Esse integrando dá constante igual a 1, integral de 1 de 0 a 2π, 2π. E é uma circuitação, a circuitação do campo de θ é 2π. Então isso já responde que o campo não é conservativo, porque ele não satisfaz
a condição circuitação nula. Nós vamos calcular o hot do campo. O hot do campo é nulo. Lembre que o hot de um campo plano é del Q del x menos del P del y. Então o que nós temos que fazer é del Q del x, fazer derivada em x de x sobre x2 mais y2. Derivada em x de x sobre x2 mais y2. Essa derivação é feita pela regra do quociente, porque tem x em cima, x embaixo. Então é a derivada do de cima, que é 1, vezes o de baixo, menos o de cima, que é x, derivada do de baixo em x. Então esse 2x, que é a derivada do de baixo em x, de baixo ao quadrado. É a regra do quociente. Observe que fica x2 e menos 2x2, por isso menos x2, que ficam mais y2, x2 mais y2 ao quadrado. Essa é a derivada do q em x. Tá? Q, a segunda componente, é que tem x. Derivada da primeira componente em y. A primeira componente é aquela que é menos y sobre x2 mais y2. Totalmente análogo, regra do quociente, e a derivação em y. Derivada do de cima é menos 1 vezes o de baixo. Daí menos da regra do quociente, o de cima, que é menos y, derivada do de baixo em y, 2y. Observa que fica um menos x2, aqui fica um menos y2, mas aqui fica mais 2y2. Então dá x2 mais y2. Exatamente igual o del Q del x. A mesma expressão que eu acabei de obter para o del Q del x, eu obtive para o del P del y. Como eles são iguais, na hora de calcular o rotacional deu nulo. Então, olha que interessante que está ficando. Como a circuitação é 2π, o campo não satisfaz a condição 3. Como as três condições eram equivalentes, ele não satisfaz nenhuma das três, mas tem o hot nulo. Então, ele não é conservativo e tem hot nulo. Então, vocês lembram que a nossa tabelinha tinha equivalência, gradiente, diferença de potencial, circuitação nula, implicava hot. Este exemplo tem hot nulo, mas a circuitação dele deu 2π. Então ele não satisfaz as de cima. Portanto, a volta hot nulo implicar 2π, implicar 1, 2, 3, conservativo, é falso. Bonito, né? Muito refinado. Mas é mais sutil do que isso, é muito sutil. Esse campo, então, ele não é gradiente. Então ele não tem potencial. Mas ele tem potencial num sentido parcial, com uma incompatibilidade de domínio. É muito interessante o que acontece aqui, muito surpreendente. Olha para a seguinte função, que é uma função também inesperada. Isso é muito bonito. Inesperado, a função de xy, arctangente y sobre x. Por isso que ele chama de θ, porque arctangente é o ângulo, né? Pensando em coordenadas polares, lembra? Ângulo θ, distância r, o y é r seno, o x é r cosseno. A tangente do θ é o y sobre x. E o θ é o arctangente y sobre x. Então é natural chamar de θ o arctangente, né? É o arc, é o ângulo cuja tangente é y sobre x. Ao calcular o gradiente dessa função, nós vamos encontrar aquele campo que a gente acabou de ver que não é gradiente. Então tem algum problema muito curioso ocorrendo. É só agora uma derivação, é uma coisa técnica. Vamos fazer a derivada parcial dessa função φ. Derivada parcial em relação a x da função arctangente. Não é uma função que a gente se lembra muito, não aparece o tempo inteiro o arctangente, então provavelmente vocês não têm de cabeça a derivada de arctangente. Derivada de arctangente é 1 sobre 1 mais valor da variável ao quadrado. Então, a derivada de arctangente é 1 sobre 1 mais x2. 1 sobre 1 mais x2. No caso, o meu arctangente é de 1 sobre x. Então, a derivada em x é 1 sobre 1 mais isso ao quadrado e a derivada disso em relação a x por causa da regra da cadeia. A derivada de 1 sobre x em relação a x é menos y sobre x2. Na verdade, a derivada de y sobre x é menos y sobre x2. É a regra da cadeia, é só derivar x elevado a menos 1. Então, essa é a derivação do arctangente. 1 sobre 1 mais variável ao quadrado e derivada da variável.
Fazendo a simplificação, né, y2x2, aqui fica menos y sobre x2, soma a fração aqui, x2 mais y2. Esse x2 cancela com esse x2 e fica menos y, x2 mais y2. Então a derivada em x é exatamente a primeira componente do campo. E é uma conta análoga à derivada do arquitangente em y, que dá x sobre x2 mais y2. É simples de fazer. Agora, então parece uma contradição. Eu acabei de mostrar que o campo d θ não é gradiente, então ele não é conservativo, ele não pode ser gradiente. E acabei de mostrar uma φ cuja derivada gradiente dá o próprio campo. Tem uma aparente contradição aí. Mas olha o que acontece. O domínio do campo é o R2 menos a origem. Quando você pega esse campo, x sobre x2 mais y2, e menos y sobre x2 mais y2, o domínio é todo plano menos a origem. Agora, a função arquitangente y sobre x, ela não está definida em todos os pontos em que x é zero. Os pontos em que x é zero é o eixo y. Então, o domínio da candidata a potencial não é o mesmo. É um domínio mais restrito. Mas, se eu pegar o semiplano x maior do que zero, olha só para o semiplano x maior do que zero. Aí o campo dθ e aquela função arquitangente estão ambas definidas. E aí ele tem um potencial. Quer dizer, o campo dθ ele é parcialmente, ele tem uma função potencial em pedaços do domínio. Isso significa que se você pegar uma curva que está contida nesse semiplano, ele se comporta como um campo gradiente e a integral dá zero. Olha que coisa bonita. Sobre a circunferência de centro na origem, de raio R qualquer, nós já calculamos a integral do dθ, deu 2π. Então, sobre essa circunferência de vermelha, de centro na origem, qualquer raio, a integral deu 2π. Acabei de fazer essa conta. Sobre essa circunferência, que é a de centro 3, 3 e raio 1, ela não toca o eixo y. Observa que a circunferência vermelha toca o eixo y. Essa daqui não toca o eixo y. Se eu olhar só o x positivo, o campo está definido e a potencial arquitangente está definida. Então, nesta sub-região, esse campo tem potencial. Como ele tem potencial, ele é conservativo nesse pedaço do domínio. E aí a integral sobre essa curva é zero, porque aí ele é parcialmente conservativo. Então, ele não é conservativo no sentido de que qualquer circuitação é nula, mas circuitações que não cortem o eixo y, ele tem circuitação nula. Isso é muito legal. Bom, como ele é a derivada do ângulo, agora fazer uma interpretação. Ele não é gradiente em termos parciais do arquitangente. O arquitangente não é o ângulo θ, então ele é a derivada do θ. A integral da derivada é a variação da função, é a variação do ângulo. Por isso que ele chama dθ. E olha que coisa linda. Sabe o que é a integral do dθ? Por que aqui dá zero e aqui dá 2π? Imagine que você está na origem e você olha uma partícula se movendo nessa curva e nessa curva. E da origem você mede o ângulo que a partícula faz. Se você está na origem e a curva te envolve, como essa vermelha, quando você acompanha o ponto andando na curva, você faz esse movimento, até voltar, e você faz um movimento de 2π, a integral da 2π. Agora imagine que você está na origem e você olha para aquela curva azul e a partícula percorre a curva azul. Aí quando você está na origem, a curva está lá longe, você imagina que sai de um ponto, você sobe e desce e a variação total de ângulo é zero. É diferente você fazer isso, variação de ângulo é zero, do que você fazer isso, que a variação de ângulo é 2π. E é isso que a integral do dθ mede. Olha que coisa bonita, rica. Então aqui só está dizendo isso, que a integral é a variação do ângulo. Se você pegar essa circunferência aqui, a variação do ângulo é π. Na verdade, eu tenho uma coisa meio não precisa aqui. Nessa circunferência passa pelo 0, 0 e aqui não tem, o campo não está definido. Então a interpretação aqui seria assim, imagine dois pontos muito próximos do 0, 0, para ficar no semiplano x positivo e a integral fazer sentido. Tá?
Imagina que você está na origem, então, e você olha essa circunferência que lhe é tangente aqui. Aí você faz esse movimento e volta. Você faz π. E a integral do dθ sobre essa curva é π. É lindo de morrer. Tem essa leitura geométrica da variação do ângulo. E só para terminar, se você trocar x sobre y, ao invés de y sobre x sobre y, e colocar menos, também é uma função potencial, só que ela está definida agora no plano menos o y igual a zero, portanto ela não está definida no eixo x. Então dá para fazer outras leituras, quer dizer, o campo dθ tem funções potenciais em pedaços. Então essa última, que é o x sobre y, ela não está definida no eixo x. Então nessa curva, que antes eu não podia calcular porque tinha potencial, não estava definida no y, agora eu peguei uma outra potencial que não está definida aqui. Então aqui ela funciona como se fosse potencial do campo dθ, essa integral dá zero. Essa integral dá π, que é a variação do ângulo. E aqui a variação do ângulo vai e volta é zero. Aqui a variação é π e, claro, se enlaçar a origem, a variação é 2π. Esses resultados são assim, de uma elegância enorme, né? E com isso nós fechamos o estudo dos campos conservativos. Ok?